Hoje, a gente vai mergulhar fundo na engenharia por trás de uma antena planoterra, especificamente para a frequência de FM. A gente vai desvendar o projeto, os cálculos e toda a física que faz um sinal, nesse caso em 98,5 MHz, viajar pelo ar e chegar direitinho no rádio. E para guiar a gente nessa jornada técnica, a gente está se baseando nesse material super completo elaborado pelo Silvano, que é especialista em sistemas de telecomunicações e engenharias de redes. Ou seja, pode ficar tranquilo que toda a nossa análise aqui tem uma base técnica muito sólida. Antes de começar, um ponto que é fundamental deixar claro. Essa nossa análise é puramente didática, ok? O objetivo aqui é aprofundar o conhecimento técnico em telecomunicações e, claro, sempre de forma responsável e totalmente dentro do que a legislação permite. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. A gente começa na física das ondas, passa para a arquitetura da antena, depois a gente entra de cabeça nos cálculos. Na sequência, a gente vai entender como o sinal se propaga, analisar cenários do mundo real e, no final, fechar com um resumo técnico completinho do projeto. Bom, vamos começar pelo princípio de tudo, né? O eletromagnetismo. Para a gente entender como a antena funciona, primeiro a gente precisa visualizar a onda de rádio que ela vai transmitir na nossa frequência-alvo de 98,5 MHz. Pensa na antena como se fosse uma pedra caindo num lago, sabe? Ela irradia energia em ondas. Só que aqui não é água, são ondas eletromagnéticas viajando na velocidade da luz. E como a gente vê na imagem, elas se expandem em frentes de ondas esféricas. A nossa frequência de 98,5 MHz é o que determina exatamente a distância física entre os picos de cada uma dessas ondas. Ok, com a física na cabeça, vamos ver como essa teoria toda se transforma em metal. Agora a gente vai analisar os fundamentos do design e as peças que são essenciais para compor essa antena e fazer ela funcionar do jeito certo. Olha, basicamente são 3 princípios que definem o sucesso dessa antena. Primeiro, a radiação omnidirecional, que garante que o sinal vá para todos os lados, tipo uma lâmpada iluminando um cômodo por igual. Depois, a polarização vertical, que é a chave para o sinal chegar bem nos rádios de carro e conseguir passar pelos obstáculos da cidade. E, por fim, o casamento de impedância, que é como garantir que a mangueira se encaixe perfeitamente na torneira, sabe? Para não ter desperdício de energia do transmissor. E aqui a gente vê a anatomia da coisa. Lá em cima, o elemento que irradia, a haste vertical que de fato lança o sinal no ar. Na base, aqueles 4 radiais inclinados. Eles criam um plano de terra artificial que é fundamental para direcionar a energia para o horizonte, que é onde a gente quer. E, claro, o conector coaxial, que é a porta de entrada ligando a antena no cabo que vem do transmissor. Cada pecinha com sua função precisa. Certo? Agora a gente chega no coração da engenharia. Vamos detalhar os cálculos que transformam a frequência de 98,5 MHz nas dimensões físicas exatas que a antena precisa ter para funcionar com eficiência máxima. O processo todo, que pode parecer complexo, se resume a uma sequência bem lógica de 3 passos. Primeiro, a gente descobre o tamanho da onda no espaço. Com base nisso, a gente dimensiona o elemento vertical principal. E, por último, a gente calcula o comprimento dos radiais. Esse fluxo garante que a antena inteira vá ressoar, vá vibrar em perfeita sintonia com a frequência de 98,5 MHz. O ponto de partida é o mais fundamental de todos. Qual é o tamanho de uma onda de 98,5 MHz? Usando a velocidade da luz como referência, o cálculo nos mostra que ela mede um pouquinho mais de 3 metros no espaço livre. Esse é o nosso número mágico, a base para todo o resto do projeto. O grande segredo do elemento que irradia é que ele precisa ter exatamente 1/4 do comprimento de onda total. Mas tem um detalhe, um pulo do gato. As ondas viajam um pouquinho mais devagar no metal do que no vácuo. Por isso, a gente aplica um fator de correção, que a gente chama de fator de velocidade, e aí sim a gente chega no corte preciso de 72,3 centímetros. Já para os radiais, o cálculo é um ajuste fino. Eles são cortados para serem 5% maiores que o elemento vertical. E essa diferença de tamanho não é por acaso não, é uma técnica de projeto feita de propósito para ajudar a ajustar a impedância da antena para o valor padrão de 50 ohms, garantindo aquela transferência máxima de potência que a gente falou. Ok, com a antena toda dimensionada, vamos ver como esse design físico se traduz em performance elétrica. Ou seja, como o sinal se comporta quando finalmente viaja pelo espaço. E aqui estão os números que definem o desempenho. A inclinação dos radiais em 45 graus, esse é o truque para atingir a impedância de 50 ohms, o padrão da indústria.
O ganho de 2,15 decibel significa que a antena foca energia um pouquinho melhor do que uma antena teórica perfeita. E as fórmulas que a gente vê aí ajudam a prever o alcance, calculando a perda de sinal com a distância e o nosso horizonte de visada. E essa tabela, nossa, ela mostra o impacto prático disso tudo. Olha só como a potência e a altura mudam o jogo. Com só 1 watt a 5 metros de altura, a gente tem um alcance de bairro. Agora, com 5.000 watts a 60 metros de altura, o sinal pode cobrir uma região metropolitana inteira, chegando a mais de 90 quilômetros. É impressionante. E este gráfico aqui revela uma verdade fundamental da transmissão. Repara nas duas curvas. A azul mostra que multiplicar a potência por 10, por 100, traz retornos cada vez menores no alcance. Já a curva laranja mostra o contrário. Dobrar a altura da antena expande o alcance de forma radical. A lição aqui é clara. Quase sempre, investir em altura é muito mais eficiente do que investir em potência. Agora, vamos sair um pouco dos números e visualizar como esses parâmetros se aplicam em cenários do mundo real. Vamos modelar a mancha de cobertura em diferentes situações. Aqui a gente consegue ver essas manchas de cobertura que os engenheiros chamam de footprints. O cenário 1 é um uso bem local, quase de quintal. Conforme a gente aumenta a potência e a altura, a mancha vai se espalhando pelo mapa. Mas é o cenário 5 que revela o verdadeiro desafio de qualquer transmissão, o relevo, que é o fator mais imprevisível de todos. E essa comparação lado a lado é brutal. À esquerda, um cenário ideal, com terreno plano, onde a propagação do sinal forma um círculo perfeito. À direita, um mesmíssimo sistema, mas num terreno montanhoso. As montanhas agem como um muro, bloqueando completamente o sinal e criando zonas de sombra gigantes onde simplesmente não há recepção. Isso mostra que a geografia, muitas vezes, manda no jogo. Bom, para a gente concluir essa nossa análise, vamos consolidar todas as informações em uma síntese final das especificações técnicas. Pensa nisso como o resumo definitivo de todo o projeto. E aqui está o memorial de corte final para 98,5 MHz. É a receita do bolo completa do nosso projeto. Estão aí todos os valores críticos que a gente calculou, a frequência, o comprimento da onda, as dimensões exatas de cada peça, a inclinação dos radiais, a impedância-alvo de 50 ohms, basicamente tudo que é preciso para construir a antena está nesse slide. É incrível parar para pensar, né? Guiada pela física e pela matemática, a engenharia transforma simples pedaços de metal em uma voz que é capaz de alcançar o horizonte. A questão que fica no ar é: qual será o alcance da próxima mensagem que a gente vai enviar?